Amém, amados irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Palavra suficiente do Senhor. Podeis assentar, amados irmãos. Deus, fale conosco por graça e misericórdia. Dá-nos audição centrada, cativa a Cristo. Ó Pai, atrai o nosso coração à sua palavra, ministre dela poderosamente na ação, no poder do seu Espírito Santo, na vida da sua comunidade, Senhor, que está presente aqui reunida, e naqueles que podem nos acompanhar pelas nossas mídias. Nossa oração é que o poder do Senhor seja manifesto através da sua palavra, trazendo conversão e edificação em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Pedro, de forma objetiva, escreve uma carta que é bem direcionada a um cerne de uma questão. Ele está preocupado com o liberalismo e com o legalismo, que são frutos de duas frentes, que tanto querem acrescentar coisas à fé, e outros que querem retirar a fé que está em constante ação. Os libertinos, conforme Pedro mesmo nomeia no decorrer da carta, eles estão indo em direção à igreja e atacando a fé dos cristãos, querendo em alguma parte dizer que não pode fazer aquilo que a Bíblia manda fazer, e querendo dizer que eles estão fazendo coisas as quais a Bíblia proíbe. Nesse sentido, Pedro ele é objetivo em buscar de forma abrangente aqueles que obtiveram a fé preciosa na justiça. Ele então abrange um grupo de irmãos que ele não vai citar quais são, mas que ele nos deixa uma dica no capítulo 3, versículo 1, quando ele vai dizer que escreveu uma primeira carta para aquele mesmo grupo. E então ele diz: amado, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. E se você olhar, então, no capítulo 1 de 1 Pedro, você vai observar a quem ele está destinando, então, essa primeira epístola que segue também a segunda. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Nós estudamos hoje de manhã sobre cartas, e é muito bom nós alinharmos os nossos gêneros literários com as nossas exposições, para nos dar melhor entendimento daquilo que Deus ele fala ao seu povo. Essas cartas de Pedro podem ter ocorridas várias cartas escritas a vários grupos em vários locais, ou uma carta circular. O que era isso? Era uma carta que deveria ser lida em várias igrejas recomendadas
orientação do próprio autor, o escritor da carta. Nós vamos observar, amados irmãos, que Pedro, ele vai mostrar a cristologia logo de cara na abertura da sua epístola, porque ele tem o objetivo de combater muitas questões que são circuncidantes, mas ele vai direto ao ponto, quando ele apresenta Cristo igual a Deus, e vai dizer a respeito do divino poder que opera em Cristo Jesus para capacitar os crentes, para que estes possam refletir a imagem de Deus, os atributos de Deus, ou refletir a glória de Deus ao mundo. E então é importante nós destacarmos isso, porque de modo objetivo Pedro introduz a sua carta e logo coloca o Deus que opera para que os eleitos alcancem a fé. Ele vai dizer: aos que conosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus salva eleitos quando Ele opera através da fé, por meio da graça, a salvação, e isso em Cristo Jesus. E Ele então vai dizer que a graça e a paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Há aqui um chamado à centralidade do Evangelho, de modo que Pedro, ele vai combater heresias e falsos ensinos, mas antes de qualquer coisa, ele coloca em evidência o Evangelho e a obra de Deus em Cristo Jesus para salvar os eleitos e para fortalecer a fé dos eleitos na caminhada. Então, nós vamos observar que Pedro, ele tem aqui uma centralidade para apresentar aqueles irmãos, e nós também devemos olhar para isso e dar atenção a isso, irmãos. A nossa vida tem que estar centrada em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que é em Cristo Jesus que nós temos a autoridade, ou nós temos a capacidade para um viver que glorifica a Deus. É em Cristo Jesus que nós vamos ver a fé operar, e de maneira prática nós vamos ver um crescimento de fé. Se não tivermos centrados em Cristo Jesus, nós corremos o risco de perder o foco, de em algum momento sair dos objetivos centrais, de em algum momento de perder a essência do Evangelho. Então, irmãos, de ponto inicial, nós precisamos entender que Cristo Jesus, Ele é o penhor da nossa salvação e a garantia para que nós possamos alcançar a fé e permanecer na fé. Dado isso, amados irmãos, nós, tendo a referência do grupo objetivo que Pedro queria alcançar e também da abrangência de Pedro, nós vamos caminhar e observar alguns pontos importantes de forma clara que Pedro nos apresenta. Primeiro, ele vai ressaltar o divino poder que nos salvou, e esse poder nos salvou, ele apresenta de que modo nos salvou. Ele vai dizer, versículo 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A importância de entendermos que Cristo, no centro do viver do crente, vai nos dar uma vida que nos direciona a vivermos piedosamente. Nós devemos buscar, então, orientados por esse versículo que Pedro vai apresentar na sua epístola, nós devemos viver, então, buscando o conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aqui temos um ponto importante, irmãos, para destacarmos. Deus, em Cristo Jesus, não nos chamou para vivermos as nossas próprias vontades e para nós mesmos. Observe que Pedro destaca o seguinte: ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. O evangelho contemporâneo, ele apresenta um Cristo que salva as pessoas para que elas vivam em paz da forma que elas querem viver. Um evangelho antropocêntrico, o evangelho que coloca o homem no centro e diz que o homem deve viver segundo aquilo que ele acha legal,
Afinal de contas, existe um grande slogan publicado: siga o seu coração. Se você está feliz, está tudo bem. E Deus está nos chamando a atenção através dessa escrita de Pedro, do seguinte: nós não fomos chamados para viver do jeito que a gente quer e para nós mesmos. Isso, pelo menos em duas vertentes, deve atingir a vida do crente. Primeiro, ele deve se conformar ao Evangelho, se submeter aos princípios do Evangelho, ele deve se quebrantar diante dos imperativos do Evangelho, para que ele possa viver para a glória de Deus. Segundo, ele deve entender que a vida dele agora não é conduzida para ele mesmo, mas deve remeter glória ao Criador, de modo que é um chamado prático para a sua glória e virtude. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós agora fomos chamados, os salvos vivem agora para a glória de Deus e para resplandecer os atributos de Deus, para resplandecer o caráter de Deus para a sociedade, para o mundo. Crentes que querem viver para si mesmo não refletem o caráter de Deus para o mundo. Crentes que querem viver segundo aquilo que eles creem, eles são seletivos no Evangelho. Isso do Evangelho é bom, isso do Evangelho não é bom, isso do Evangelho é maneiro, isso do Evangelho não é maneiro. Na ideia de Bruna Marquezine, por exemplo, ela disse: Jesus do Evangelho é maneiro, mas a igreja do Evangelho não é maneiro. Seletivos. Eles querem viver um Evangelho e adaptar o Evangelho ao modo de vida deles, e não adaptar a vida deles ao modo que o Evangelho propõe. E nós devemos, amados irmãos, entender que Deus operou em Cristo Jesus para nos chamar a viver uma vida que glorifica a Deus. E isso exige prática cristã. Exige prática cristã. Muitos podem pensar, quando dizemos viver uma vida que glorifica a Deus, é andar dando glória na rua. Tropeçou, glória a Deus. Em vez de xingar, não xinguei não, pastor. Eu tropecei, glória a Deus. Né? A criança faz uma bagunça, Deus, seja louvado, né? Em vez de xingar. Não, irmãos. É um modo de vida prático. É com atitudes fazer aquilo que o Evangelho nos propõe a fazer. É ser um profissional excelente onde está colocado para que ele glorifique a Deus. É ser uma mãe excelente para que ela glorifique a Deus. É ser um pai excelente para que ele glorifique a Deus. É aplicar nas mais comuns questões da vida o Evangelho, de modo que nós vamos reluzir a mente de Cristo, como Cristo pensa e como Deus mostra o seu caráter para uma sociedade decaída, uma sociedade sem padrões, uma sociedade sem princípios, uma sociedade ruída. Logo, amados irmãos, nós devemos entender aquilo que Paulo diz: a vida que agora vivo na carne, vivo-a para a glória de Deus. Afinal de contas, ele vai dizer: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Como que é Cristo vivendo em nós? É aquilo que o Evangelho produz em nós, que faz com que nós vivamos aquilo que resplandece os atributos de Deus numa sociedade hostil ao cristianismo, que não aceita isso de modo tranquilo, que não acha isso bonito. E um tempo atrás, talvez no Evangelho modinha, as pessoas dizem: olha que bonitinho, Léo Moura se batizou, olha que bonitinho, fulano de tal se batizou, olha lá, Thales Roberto está lá, crente, o Evangelho maneirinho. Mas não é isso, irmãos, que nós somos chamados para reluzir, não numa modinha de ser crente, mas no mundo que é hostil ao cristianismo e aos cristãos. Recebi
no meu WhatsApp, agora não me lembro, uma matéria que aconteceu nos Estados Unidos, um país tido como cristão, inclusive no seu juramento à bandeira. Um pastor, ao abordar duas mulheres andando de mão dada na rua, lhes cumprimentou alegremente, dizendo: que legal, vocês são irmãs ou é mãe e filha? Elas disseram: não, nós somos casadas. E ele disse: mas a palavra de Deus nos diz a respeito daquilo que Deus criou de padrão, e ele disse que é um homem e uma mulher que devem se casar. Isso fere aquilo que Deus criou. E então, aquela ação do pastor lhe levou a um tribunal sobre acusação de homofobia. E no tribunal, ele abriu as Escrituras e leu exatamente o que as Escrituras diziam a respeito daquela atitude que ele tinha tomado. E ressaltou o seguinte, eu quero ressaltar também. Ele disse, por fim, algo muito bonito para concluir a sua fala perante o juiz, diante do tribunal. Ele diz: não fiz isso por uma ação preconceituosa, mas sim por uma ação amorosa, a fim de livrá-las da condenação eterna. Eu os disse todas as palavras em amor. O mundo não acha bonitinho o amor que você reluz, o atributo de Deus, amor, que você reluz para livrar pessoas do inferno. É hostil, eles te atacam. E nós devemos entender que é essa graça que opera em nós para que nós venhamos continuar a viver a nossa vida praticando o Evangelho, porque essa graça que operou, essa graça maravilhosa que operou em Efésios 2:8, vai nos dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. É essa mesma graça que Pedro está nos dizendo, visto que como pelo seu divino poder, é essa graça, o divino poder de Deus, que age em nós, que foi doada, que nós não adquirimos por mérito, que nós não fizemos absolutamente nada para alcançar, é essa graça que opera, que foi doada em nós, para que nos conduza a um viver prático do Evangelho. A graça de Deus, ela não é inoperante, não é algo que foi... bateu, ficou inoperante. Não, ela opera em nós para que nós venhamos ser conduzidos à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, amados irmãos. No segundo ponto, nós precisamos olhar que essas bênçãos que foram doadas em Cristo Jesus, elas não precisam ser buscadas, elas já fazem parte do pacote da salvação. Ainda aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, nós vamos ler o seguinte, amados irmãos: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, aonde? Em Cristo Jesus. Cristo nos doou preciosas bênçãos, muito grandes promessas. Versículo 4, é exatamente isso que Pedro está nos apresentando, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. E dentro de um contexto em que havia aqui muitos ataques à questão da fé, onde eles queriam acrescentar ou tirar algumas coisas, nós precisamos estar atentos àquilo que Pedro está dizendo originalmente para os seus leitores e aquilo que deve ser aplicado de forma clara para os nossos corações. Amados irmãos, nós devemos estar atentos as ricas promessas que nós temos adquiridas em Cristo Jesus. E quando nós falamos de promessas, a galera da teologia, né, liberal, ou então na nova formatação da teologia liberal, a teologia coaching, na teologia da prosperidade, diz o seguinte,
promessas: bem-estar, carro do ano, casa própria. Promessa de Deus. Toma posse da sua promessa. Tem um pregador baiano aí, bem biruta. O cara tem umas doideiras, cara. Jota gostava dele. Rapaz, o cara, ele conta cada história. Ele falou que estava lá andando, na beirada da praia, e viu um carrão. Era o sonho dele ter aquele carro. O Jota vai lembrar dessa parada. Era o sonho dele ter aquele carro, um carrão. Sabe o que ele fez? Ele começou a rodear o carro, botando a mão no carro. Eu tomo posse, meu Deus, eu tomo posse. Meu Deus, eu me aproprio dessa promessa. Eu tomo posse, Senhor. Os crentes em Cristo Jesus precisam tomar posse das ricas promessas que temos em Cristo Jesus. Adoção, justificação, redenção, santificação. O crente, ele quer tomar posse de tantas promessas, porque ele não busca se apropriar da promessa de Cristo, que vai nos santificando à medida que nós vamos conhecendo e adquirindo o pleno conhecimento dele, que nos chamou para a própria glória e vida. Estamos enraizados em querer materializar nossa fé de qualquer forma, e assim fazemos com as promessas de Deus. Nós queremos materializar as promessas de Deus, e existem coisas que nós podemos ter, e não faz mal ter, se organizando, trabalhando, é bênção de Deus. Mas as ricas promessas que estão presentes na vida e obra de Cristo Jesus, elas vão além de qualquer coisa que nós podemos materializar, amados irmãos. Uma vida em Cristo, um viver livre da condenação eterna, um viver livre da escravidão do pecado, um viver livre da natureza do velho homem, um viver lavado e remido, se tornando alvo mais que a neve. Nós precisamos, amados irmãos, entender que são essas as maravilhosas e muito grandes promessas para que nós possamos nos tornar coparticipantes da natureza divina. Observe isso, olha um detalhe aqui que Pedro coloca muito importante para que tornemos coparticipantes da natureza divina. Ele não está falando de promessas daqui para aqui, da terra para agora. Ele está falando de promessas para que nós possamos tornar coparticipantes da natureza divina. Que promessas são essas, senão justificação, adoção, santificação e, por fim, glorificação? Promessas de que Cristo veio, o Cordeiro, João 1,8, para tirar o pecado do mundo. Promessas. Eu fico admirado com a tentativa da falsos ensinos de tentar achar o que não tem. Se você ler o Novo Testamento todinho, você não vai achar nenhuma promessa que eles ficam prometendo. Eles prometem o que a Bíblia não promete. Eles prometem aquilo que não tem no Evangelho, e que o Evangelho não está preocupado em produzir na vida de ninguém, amados irmãos. O terceiro ponto que nós devemos observar, amados irmãos, é que nós precisamos nos apropriar das promessas em Cristo Jesus e abandonar a corrupção das paixões. Ainda no versículo de número 4, ele vai dizer: livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. À medida que nós nos apropriamos, e aí nós precisamos entender aquilo que Paulo, escrevendo mais uma vez aos Efésios, capítulo 4, versículo 24 a 27, vai deixando a velha natureza e se revestindo do novo homem, da nova natureza em Cristo Jesus. E ele vai dizer: primeiro, você se apropria das promessas que há em Cristo Jesus, e depois você vai conseguir ir abandonando as paixões da corrupção que há no mundo. O que nós aprendemos aqui é que não existe de forma nenhuma possibilidade
do homem deixar a corrupção e as paixões do mundo, sem que antes ele se aproprie daquilo que está em Cristo Jesus para a sua salvação e para que ele possa passar a ser participante da natureza divina. À medida que ele é participante da natureza divina, as corrupções das paixões são deixadas de lado. Abra aí, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 24 ao 27. Vamos ver como que isso é. Como que é essa questão? Nova natureza, nova vida em Cristo. Efésios 4, versículo 24 até o versículo de número 27. Diz assim a palavra de Deus: e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deslugar o diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Tira a velha natureza, práticas das paixões, da corrupção que há no mundo, e coloca práticas novas. E essas novas práticas, Pedro vai nos esclarecer sobre elas aqui, amados irmãos. Olhe comigo agora no quarto ponto, o seguinte, versículos 5 e 6. Por isso, vós, reunindo toda a vossa diligência, olha bem o que ele está dizendo aqui, uma palavra que é importante, diligentemente, de forma aplicada. Vocês têm que fazer isso com diligência, vocês não têm que fazer isso aleatoriamente, relaxadamente, não, ser diligente, ser aplicado. Reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Olha aqui, Paulo dizendo, Pedro dizendo, amados, não é simplesmente algo subjetivo, ou que vocês imaginem que podem ter ou fazer. Vocês precisam aplicar de forma diligente o crescimento na caminhada cristã. É isso que Pedro está dizendo. Há aqui uma ideia de agora os crentes entenderem que eles estão praticando as virtudes que Deus lhes proporciona por meio do Evangelho. E se nós temos um indicativo do Evangelho que age em nossos corações e nos dá condições de assim fazermos, nós temos agora o imperativo do Evangelho. Eu sou crente, eu sou crente. Tá bom, você é crente? Você se converteu ao cristianismo, você se submeteu à senhoria de Cristo, que é Salvador, mas também é Senhor. Então, você deve entender que você está numa caminhada que começa na fé e termina no amor. De forma clara, Pedro está nos apresentando, amados irmãos, que a fé que operou em nós para nos salvar, por meio da graça em Cristo Jesus, ela é a inauguração da caminhada. E agora nós temos aqui, irmãos, uma caminhada constante,
que não vai tirando uma coisa para colocar outra, mas que vai acrescentando, porque afinal de contas Pedro está chamando para que nós cheguemos ao conhecimento completo. Versículo de número 3. Ao conhecimento completo. Então, nós não vamos tirando uma coisa e colocando outra, mas à medida que nós caminhamos, a fé vai nos moldando, nos aperfeiçoando. E nós vamos crescendo até chegar ao clímax, que é o amor prático, o amor compartilhado, o amor que é fruto da fé que opera em nós, o amor que é fruto da virtude de Deus em nossas vidas, o amor que é fruto de um conhecimento de Cristo, como Ele viveu, quem Ele foi, o que Ele fez, um amor que é fruto e prático quando nós somos levados a um domínio próprio, não seguimos mais conforme queremos, mas somos dominados pelo Espírito Santo, e por isso temos domínio próprio. Um amor que é resultado da perseverança dos crentes, crentes que pensam de novo e observam de novo e fazem da maneira certa, então eles estão perseverando até chegar ao amor. A perseverança produz piedade, que também vai conduzir-nos a uma prática de amor verdadeiro. E a piedade, a fraternidade. Eu peguei aqui rapidamente, não peguei definições de todas as palavras, mas eu vou rapidamente olhar essa aqui com os irmãos. Fraternidade, irmãos. Fraternidade, definição de dicionário: harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade ou que lutam pela mesma causa. De modo que, se a nossa causa é a causa de Cristo, nós devemos ser práticos na fraternidade. De modo que, se nós vivemos em proximidade, e à medida que nós nos aproximamos, nós vamos ter fraternidade, entender um ao outro, respeitar as diferenças, nos polir, para que nós venhamos ser cuidados de Deus, para que o outro seja transformado à imagem de Deus, e nós da mesma forma. Afinal de contas, Provérbios vai dizer que é ferro afiando ferro, assim como o ferro afia o ferro, é o amigo. Pedro já tinha nos chamado, o chamado esses leitores aqui no capítulo 1, olha comigo o versículo 22 do capítulo 1 de 1 Pedro. Como Pedro vai expressar isso de forma magnífica, irmãos. A fraternidade nos impossibilita de viver um amor raso, superficial ou mentiroso e oscilante. A fraternidade nos conduz a um amor sincero. 1 Pedro 1, versículo 22. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amai-vos uns aos outros de coração ardentemente. Começamos na fé e terminamos no amor. Na definição bíblica, fraternidade é do grego Filadélfia, afeição familiar entre os crentes como irmãos e irmãs na família de Deus. De modo que nós somos chamados, irmãos, não para vivermos no nosso próprio mundinho, mas somos chamados para viver aqui, na igreja. Por isso que o Leandro já pegou e falou: pastor, é isso mesmo. Pastor tem cheiro de ovelha, ovelha tem cheiro do pastor dela, conhece o pastor, ovelha convive, entrelace, eles trocam, eles compartilham.
Olha, vocês podem ouvir aí a galera boa da Fé Reformada no YouTube. Olha lá, e é bom que façam isso mesmo. Fica ouvindo coisa ruim, não. Pode ouvir o Hernando Dias Lopes, Elival Dias Casimiro, Paulo Júnior, Paul Washer, Timothy Keller, pode ouvir. Bom mesmo. Steve Larson, nosso mestre. Mas na fraternidade, o pastor de vocês sou eu. Na comunhão, no compartilhar, no dia a dia, o pastor de vocês é o Everton Muri. A fraternidade nos proporciona treinarmos o amor, para que cheguemos então ao ápice do cristianismo. Afinal de contas, Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vai dizer a respeito disso, amados irmãos. Eu quero olhar com os irmãos. A cruz foi o ápice do amor de Deus. E os cristãos alcançam o ápice da vida cristã quando chegam ao amor perfeito praticado. Sabemos das impossibilidades por causa da natureza decaída, mas mesmo com Cristo operando em nós, na nossa natureza caída, mesmo na nossa natureza caída, com Cristo operando, nós somos desafiados a buscarmos a prática do amor, atributo de Deus. E o amor, atributo de Deus, é o ágape. Pleno, supremo. 1 Coríntios 13, ele vai dizer: eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor em si, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Qual que é o amor cristão, então? Ele vai dizer: que amor é esse? Que amor é esse? É um amor que fala. É um amor que você fala. Amor não é uma palavra, é uma coisa. Né? Amor não é dizer, é fazer. Ele então vai dizer a partir do versículo 4, o amor é paciente, benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não se procura com seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Versículo 8, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O amor é a maior verdade, a maior prova. A prova dos 9 do crente é o amor. E Pedro está fazendo isso em uma escala, numa pirâmide. Ele está conduzindo crentes a chegarem ao ápice da vida cristã, mesmo sob ataques hostis ao mundo que eles vivem, mesmo com as dificuldades alheias da vida, mesmo com as heresias, com os desvios. Ele está falando: vocês devem continuar caminhando, porque Cristo é o penhor da caminhada. Vocês devem continuar seguros na fé, porque essa fé é uma fé prática, e à medida que vocês praticam, vocês crescem, e à medida que vocês crescem, vocês vão chegar ao ápice do cristianismo, o amor. E não é esse amor romantizado dessa galerinha aí do mantra religioso aí que tem agora, não. Worship.
Não, é um amor prático, é um amor que se pode tocar, é quase que um amor que ao olhar um dos olhos do outro é capaz de ver o amor. É um amor que quando você vê as crianças em atitude cristã, apanhar um dos seus brinquedos ou vários dos seus brinquedos e distribuir, você vê sinceridade, você vê uma prática. Um amor em prática, não é um amor de dizer, não é um amor de falar, não é um amor teórico, é um amor aplicável, é um amor sentido, é um amor palpável, é um amor que fortalece, é um amor que vai nos abraçar, e à medida que nós abraçamos uns aos outros, esse amor nos envolve, e à medida que esse amor nos envolve, nós reluzimos o maior atributo de todos de Deus, o amor, ágape ao mundo. Então eu quero encerrar, amados irmãos, com um versículo que é um verdadeiro chamado, os dois últimos versículos. Agora, Pedro não está cortando volta para falar a respeito de colocar isso aqui em prática. Tudo que nós ouvimos até agora é praticável e não teórico. Versículo 8 e 9, Pedro vai dizer, versículo 8, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos e infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe aquele crente que sabe tudo? Ele sabe tudo. Ele sabe os pormenores das mais complexas teologias. Ele sabe grego, hebraico, ele sabe tudo a respeito de Deus. Sabe tudo. Mas ele não vive em comunidade, ele não vive o amor, o entrelace, a fraternidade. Ele não vive um viver piedoso, ou seja, viver de modo que o Evangelho propõe para ele viver. Ele só tem conhecimento. Então, se nós vivermos assim, nós seremos inativos e infrutuosos. Quando nós temos em Cristo Jesus as maravilhosas bênçãos e as ricas promessas, e de forma objetiva e prática, Ele mesmo nos dá o que é promessa e bênção em Cristo Jesus: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, bênçãos e promessas em Cristo Jesus adquiridas para praticarmos. Por quê? Porque quando isso existe em nós, e ele não deve só existir de forma passageira e aleatória, mas deve existir e aumentar. Ele está dizendo, e isso existindo em vós e em vós aumentando, à medida que nós praticamos, aumenta. Faz com que não sejais nem nativos nem infrutuosos. Duas características horríveis para todo crente deixar de lado: ser inativo. Sou crente, vou na igreja. Faz o que lá? Faz o que pelo Evangelho? De que maneira você contribui para o avanço da pregação? De que maneira você contribui para que o amor se multiplique? Inativo ou infrutuoso. Um crente que não tem fruto nenhum na sua caminhada, e não é fruto de você aqui somente lá ganhar almas, frutos, a quem você discipula, a quem você ajuda na luta contra o pecado, a quem você ajuda quando está passando necessidade. E aí ele diz o seguinte: pois aquele, versículo 9, a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto,
esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Sabe o que isso quer dizer? Rapaz, você está vivendo a vida conforme na adequação que você mesmo quer, você adequou a sua vida ao cristianismo só como você quer, e você, de fato, não se converteu. Você não se converteu, você se esqueceu da purificação de seus pecados de outrora. Ou seja, ainda continua com as mesmas práticas pecaminosas, ao invés de estar se revestindo de tudo aquilo que é bênção e promessa em Cristo Jesus. Quero, de forma objetiva, aplicar só 3 pontos para nós aqui nessa noite, amados irmãos. Primeiro, entenda que o Evangelho não está buscando produzir uma vida que você quer viver, mas uma vida que você deve viver conforme Deus quer, para a glória dele. Como, pastor? Como? Você precisa entender que há sacrifícios que devem ser feitos, que devem ser feitos com esforço, que você deve renunciar conforto, renunciar a sua vida tranquila e mansa, muitas vezes, renunciar àquilo que está te deixando fazer exatamente aquilo que você quer fazer para você e não reflete exatamente nada glória para Deus. Segundo, aquilo que Cristo fez na cruz nos habilita para que nós venhamos praticar a fé e não apenas termos adquirido fé para que nós tivéssemos alcançado um bem-estar de vida aqui na terra. Então, quando nós convivemos com as pessoas, nós praticamos o cristianismo. Fé, piedade, domínio próprio, perseverança, conhecimento aplicável da palavra de Deus, fraternidade e amor. Cristo nos resgatou da nossa natureza pecaminosa, nos livrou das corrupções e das paixões e reuniu em nós todos os atributos comunicáveis para que nós venhamos mostrá-los ao mundo. Então, conviva com as pessoas, se relacione com as pessoas e pratique a fé cristã, que não seja só nos lábios, mas no coração, que sai dos lábios e que produz resultado prático. Terceiro, você foi chamado por Cristo através da cruz do Calvário para que você possa ser ativo e frutífero no reino. À medida que você pratica a fé, você torna-se ativo e frutífero. De modo que você não se esquece da obra que Cristo fez para te lavar e remir dos seus pecados. Que você não se esquece da obra de Cristo para te tornar uma nova criatura. E essa nova criatura, então, é ativa e frutífera no reino. Portanto, veja em seu coração se você não tem se esquivado de algumas questões. Avalie na sua vida cristã o quão frutífero você tem sido para seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus vizinhos, para a sociedade, para a igreja. Avalie na sua caminhada cristã o quão frutífero você tem sido. Nós temos tantas palavras em Salmos que diz a respeito daquele que é justo, foi tornado justo diante de Deus. Será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação certa. Assim a mulher
sábia no seu lar, ela é frutífera. Afinal de contas, o Evangelho vai nos dizer: árvore que não produz frutos é cortada e vira lenha, lançada no fogo. Não deixe que a sua vida cristã caia no marasmo. Não deixe que a sua vida cristã se torne aquela maré mansa. Não produz nada, não faz mais nada. Não deixe que a sua vida cristã se torne mórbida, sem sentido. Seja ativo, pratique a fé, sabendo que Cristo opera ativamente por meio de graça em nossas vidas, para que nós venhamos viver uma vida que glorifica a Deus. Amém? Vamos orar, amados irmãos. Deus, essa é a sua palavra. Ainda que eu tenha limitações, eu estou certo de que ela foi transmitida de forma clara aos corações dos meus irmãos. Estou certo também, Deus, que o seu Espírito Santo age a fim de aplicá-la lá no fundo da alma. Eu te peço, Senhor, haja poderosamente através da sua palavra, convertendo e edificando. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.